meditarmos um pouco aqui nessa tarde. Números 13, versículo 26. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, todas as irmãs que estão conosco aqui. Quero dizer, irmão, que a fé não é de todos, né? Você tirar um domingo, que geralmente é chamado de dia de descanso, geralmente a empresa não trabalha, o comércio está fechado, então é aquele dia que a gente tem para descansar, digamos assim. E aí você pega o teu descanso, que você poderia estar em casa, poderia estar na beira de uma lagoa pescando, poderia estar no shopping passeando com a família, poderia estar em tantos lugares, né? Aí você diz, olha, em vez de eu ir passear, em vez de eu ir fazer isso, eu vou para a igreja. E você vem. Então, a fé não é de todos, mas você que teve essa fé, estamos num número excelente aqui, irmãos. Olha, eu vejo que os irmãos têm muita fé. Muita fé. E eu estava olhando aqui, irmãos, tem bastante pessoas jovens aqui. Que coisa boa, né? Para a gente que é mais coroa, é mais fácil. Porque a gente já não tem tanta opção para... Se bem que se a gente for dar lado para neto e filho, aí a gente também não vem. Mas essas pessoas jovens, vocês, mesmo casados que são jovens ainda, que Deus abençoe vocês, você que ainda é solteiro, Deus abençoe, isso é muito bom, meus irmãos, né? Coisa boa isso. Vamos lá, Números 13, versículo 26. Estou com a Bíblia na linguagem de hoje, irmão. Trouxe ela hoje. Bíblia na linguagem de hoje, a minha. Diz assim, Números 13, versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Amém? Diga graças a Deus. Senta, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez, irmãos, para quem não conhece a história de Israel, essa leitura ficou assim um tanto quanto estranha, né? Pastor, eu não entendi muita coisa. Entendi que tem alguém querendo entrar numa terra, e essa terra tem moradores, e estão com medo. Foi isso que eu entendi. Basicamente é isso. Essa terra, irmão, é a terra de Canaã. É a terra que Deus havia dado para Abraão e para a sua descendência. Só que Deus disse para Abraão, lá no livro de Gênesis, que a descendência de Abraão
ela viria para aquela terra somente depois de um tempo em que eles serviriam outra nação. E daí então Deus os tiraria de lá e traria para essa terra que é Canaã. Então essa promessa foi feita já para Abraão há muitos anos atrás, há mais de 500 anos atrás, 500 anos do tempo em que eles foram para lá, né? Então era uma promessa de Deus. E quando Israel saiu do Egito, irmãos, tirado pela mão forte de Deus, porque ninguém sai do Egito por livre e espontânea vontade. Quem compreende que para a pessoa sair do Egito, só se Deus tirar. Você pode ver, irmão, se não for Deus, o Egito para nós simboliza o quê? O mundo, tá? O Egito para nós, no contexto espiritual, simboliza o mundo. Faraó quem? O diabo. Então lá no Egito, o mundo, o Faraó, Satanás. Ninguém consegue sair do Egito dizendo apenas, sabe de uma coisa? Vou para a igreja. Ninguém consegue. Só se o Senhor colocar a mão e tirar. Daí a pessoa consegue. Quantos que deixaram de fumar, mas não deixaram de mentir? Quantos que deixaram de beber, mas não deixaram de roubar? Quantos que não fumam mais e não bebem, mas adulteram? Quantos que não adulteram mais e não fumam mais, mas tem alguma coisa que está prendendo a pessoa? E a pessoa ela não vai conseguir ser uma pessoa livre, a menos que o Senhor liberte ela. Então quem tirou Israel do Egito foi Deus, usando Moisés. E aí eles vão para a terra que Deus prometeu dar à descendência de Abraão, que são eles. Só que Moisés não queria armar um povo e dizer, olha, vamos entrar arrebentando aí com a boca do balão, porque Deus prometeu, a vitória é nossa e ninguém vai resistir a gente. Moisés, ele queria ver como ele ia entrar, como seria a luta, e Moisés queria saber que inimigo ele estaria enfrentando. Quem acha que isso é certo? Certíssimo. Ah, pastor, Deus prometeu. Não é porque Deus prometeu que você vai negligenciar a tua parte, né? A Bíblia não diz, irmão, que José, tudo que ele colocava a mão para fazer, Deus abençoava? E o crente não é assim, irmão? Tudo que o crente coloca a mão para fazer, Deus não abençoa? Mas vai um cara que nem eu, irmão, agora, lá na UTI, onde tem alguém para ser operado do coração, eu chego lá, pego o jaleco do médico e digo, eu vou operar o doente. Será que eu vou conseguir operar ele? Mas a Bíblia não diz que tudo que o crente coloca a mão para fazer, Deus abençoa? Mas a gente tem que saber onde a gente está colocando a mão. E nós temos que ter também o quê? O preparo da nossa parte. Tem muitas pessoas que acham que fazer alguma coisa, mas é só ir ali e fazer, ou que a coisa vai funcionar. Não é assim, meus irmãos. Tudo tem que ter um preparo. Então, a parte que cabe a Deus, Ele faz. Mas a parte que cabe a mim, eu vou ter que fazer, né? Certo aluno, ele tirou uma nota boa na escola, e o coleguinha tirou uma nota muito ruim. E aí o coleguinha que tirou uma nota ruim disse, poxa, mas como é que você tirou uma nota boa, né? Ah, é que cada vez que eu vou fazer a prova eu oro. Falou, ah, você ora, então eu vou orar também. Na outra prova, o coleguinha que tinha tirado a nota ruim orou e fez a prova. Tirou a mesma nota ruim. Daí ele falou para o coleguinha, tá vendo esse negócio de orar? Comigo não funcionou. Porque na outra prova eu fiz, tirei nota ruim. Aí você disse que orando melhorava a nota, eu orei e tirei a mesma nota ruim. Falou, ah tá, mas você tem que orar e estudar. Ah, tem que estudar também? É, tem que estudar também. Porque só orar não... Quem compreende? Então, às vezes a gente acha que Deus vai fazer tudo e não é assim, meus irmãos. Quem compreende que para Deus realizar um milagre, Ele conta com a nossa vida. Não que Ele não possa fazer sem nós. Mas se a gente não fizer a parte da gente, nós seríamos meros parasitas.
Quem sabe o que é um parasita? O parasita, ele vive geralmente em função do quê? Do esforço do outro, do sangue do outro. Não tem esses bichinhos que são chupa-sangue, são chamados de parasitas. Eles vivem às custas do sangue do outro. E se nós não fizéssemos a nossa parte, deixássemos apenas Deus fazer a parte dele, seríamos meros parasitas. E Deus, ele não quer parasitas, Deus quer homens e mulheres de valor. Pessoas que arregassem a manga, pessoas animadas, pessoas que tenham fé, pessoas que tenham iniciativa, pessoas que queiram realmente mudar a sua vida e se esforçam para ver essa mudança. Então é assim que Deus quer que a gente faça, né? Então, Moisés, ele diz, olha, vamos reunir uns homens e vamos enviar lá para a terra que a gente vai herdar como promessa. Vamos pedir que eles nos tragam um relatório. O que tem que constar nesse relatório? Tem que constar que tipo que a terra é, essa terra é boa, se não presta. Tem que constar as dimensões, onde é que faz fronteira, divide a terra com quem e tal. Tem que constar que tipo de fruto a terra produz. Tem que constar os moradores, quem é que estão lá, se tem muita gente morando ou se é pouca gente. Tem que constar se tem muito exército lá, se existem muitos soldados, se tem guerras. E aí eles foram, irmão, cada um com uma planilha, digamos assim, né? Fosse hoje, o cara levava, quem sabe, um notebook, ou algum outro aparelho, que a gente usa hoje para fazer essas coisas. Foram para lá, cada um com a sua planilha, caneta, planilha, e vamos lá, vamos ver o que tem lá. Aí olharam a terra era boa, terra fértil. Os frutos, irmãos, variados, dá de tudo naquela terra. E eles começaram a notar, né? A terra é muito fértil. Vamos fazer de conta, a terra produz banana, a terra produz abacaxi, a terra produz uvas, produz caqui, tudo quanto é fruto dá. É uma terra abençoada, maravilhosa. Os moradores, quem são? Cananeus, heveus, heteus, amorreus, são esses que moram ali. Quem mais mora ali? Os filhos de Enaque, que são os gigantes, são esses os moradores. Existe guerra? Sim, há muita guerra lá. A guerra está devorando os seus moradores. Vale a pena? Valer a pena vale. Só que o risco é muito grande. E aí eles foram e vieram trazendo o relatório. Eram 12 homens. 10 homens deram o relatório de forma negativa. Disseram para Moisés, a terra que tu nos enviaste para ver é terra boa. É terra que tem leite e mel com abundância. É terra que produz o seu fruto, inclusive nós trouxemos, quem é que lembra que eles trouxeram um cacho de uvas numa verga no ombro de 2 homens, quem lembra? Irmão, parecia uva de Itu. Irmão, aquilo não era uva, era um cacho de banana, de tão grande o cacho. 2 homens carregaram um cacho de uva, irmão. Era grande, pesado. Pegaram o cacho de uva, colocaram numa verga, e 2 homens, cada um, né, trazendo a verga no ombro, os 2 transportando o cacho de uva. Uma loucura, uma coisa linda de se ver. Qual o segredo? Qual é o tipo de adubo? Será que o segredo estava no adubo? Não. É porque quando Deus dá coisa boa, viu, meus irmãos? Quem compreende que quando a bênção é de Deus, é coisa boa, levante a mão e diga glória a Deus. E aí eles falaram essas coisas, só que disseram, porém lá mora muita gente, mora esse. E tem uma coisa, lá tem homens tudo alto, homens grandes. Lá tem os filhos dos gigantes. Sabe quando é que nós vamos conseguir derrotar esses caras? Nunca. Sabe o que nós somos diante deles? O que eles eram? Que eles se compararam? Gafanhoto. Meu querido, um gafanhoto você amassa ele debaixo do teu pé. Um gafanhoto você amassa ele como tu amassa um piolho com a tua unha. E olha ao que eles se comparam. Eles se comparam
a um gafanhoto. E eles dizem, nós somos um gafanhoto perante nós, e eles também pensam isso de nós. Então, fim de papo, não tem como ir para lá. Tu já notou, irmão, que quando você tem um sonho, eu estou falando de sonho, não de pesadelo, mas quando você tem um sonho real, verdadeiro, quando você está perseguindo uma coisa boa, e as melhores coisas que a gente busca são as coisas de cima, porque Jesus disse que quando eu busco as coisas de cima, as da terra Ele acrescenta, louvado seja Deus. Está na Bíblia ou não está, meus irmãos? Daí o crente inverte, ele corre atrás das coisas da terra e quer que Deus dê as coisas de cima. É aí a inversão de valores. Para Deus o valor principal é as coisas de cima. Enquanto você for um crente natural, enquanto você for um crente material, enquanto você for um crente que apenas persegue as coisas dessa vida, você vai ser sempre um raquítico na tua vida espiritual. Não vai receber dons, não vai receber graça, não vai ter unção, não vai ser cheio do Espírito Santo nunca. Mas quando você inverter os papéis, Deus, até hoje eu corri atrás das coisas da terra, mas agora eu vou correr atrás das coisas do céu. Agora eu vou correr atrás das coisas de cima, e aí Deus, Ele vai começar a te dar as coisas da terra também. E calassurianda lamanai. Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Nós invertemos, irmãos. E a gente até tem argumentos que são admiráveis. Pastor, ninguém me dá de comer. Lógico que ninguém te dá de comer. Pastor, não tenho ninguém por mim, só eu mesmo, eu sei. Pastor, Deus sabe que eu preciso, eu sei que Deus sabe que tu precisa. Só que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Aleluia. E eu vou citar para vocês um salmo, que é o Salmo 127, onde o Espírito do Senhor usa o salmista, que é Salomão, para dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E eu vou mais longe, a Bíblia diz: inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, pois aos amados de Deus, Deus dá o sono. Orianda labaia, glória a Deus. Pastor, eu estou pilhado, e vai ficar mais pilhado ainda. Oh, meu Deus do céu. Pastor, eu estou que é só a capa da viola, e vai piorar. Pastor, eu fui diagnosticado com ansiedade, depressão, com não sei o que, com fobia disso, fobia daquilo. Pastor, vai piorar. Enquanto você não colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas não vão mudar na tua vida. Enquanto você não entender que quem edifica a casa é o Senhor, irmão. Está explícito. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão, ou seja, você não vai conseguir nada. Nada. Quando lemos o livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículo de número 6, está escrito: semeais muito, recolheis pouco. E o que vocês recebem saco furado. E diz ainda esse versículo 6 do 1º capítulo de Ageu: o pouco que sobra, eu assopro da mão de vocês. Ageu capítulo 1, versículo 6. Recebendo salário em saco furado,
trabalhando muito, recebendo pouco. Mas se você ler o capítulo 2 do livro do profeta Ageu, você vai entender o porquê que o povo estava trabalhando, e em vez de andar para frente, andava para trás. Você vai entender porque eles plantavam, e cada vez que plantavam mais, colhiam menos. Que em vez da vida melhorar, a vida piorava. Que em vez de serem felizes, eram pessoas entristecidas e derrotadas. Deus disse: vocês constroem, fazem aquilo que é para vocês, mas a minha casa, ela ainda se encontra deserta, e vocês dizem que ainda não é chegado o tempo dela. E calabachanda candarabachai. Amém, meus irmãos? Está ali no livro do profeta Ageu um grande mal da nossa geração, em que achamos que devemos fazer as nossas coisas e o tempo de Deus ainda não chegou. É muito comum você escutar a expressão: quando eu me aposentar eu vou fazer. Mas será que Deus ele só quer pessoas aposentadas? Deus ele só quer pessoas velhas? Porque principalmente com a nossa legislação atual, jovem não se aposenta velho. Será que Deus ele está esperando eu e você chegar na velhice para dizer para Deus: Deus, agora eu posso, só que eu não posso muito porque a minha perna dói, a minha coluna dói, a minha cabeça está meio tonta, eu já não enxergo direito, não escuto direito, mas estou aqui. Não, a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa palavra é para você, moço e moça. Deus quer usar a tua vida como canal, como instrumento de bênçãos. Amém, meus irmãos? O camarada no fundo de uma cama, o médico dizendo: tem 6 meses de vida. O cara dá a vida. Senhor, se tu me tirar dessa, eu dou a vida para ti. Vai dar 6 meses de vida para o Senhor? Aí é fácil. Eu quero ver você dizer isso aí para Deus, sentado numa mesa farta, numa poltrona confortável, numa casa de luxo, no volante de um carro bom. Eu quero ver você dizer isso quando você pega o teu olerite e o teu salário é um salário maravilhoso. Agora, dizer isso numa UTI, todo mundo diz. Dizer isso no leito de enfermidade, todo mundo fala. Senhor, me tira dessa que eu vou pregar, me tira dessa que eu vou cantar, me tira dessa que eu vou de domingo a domingo na igreja, me tira dessa que eu vou fazer isso. Se o Senhor me curar, eu vou dar isso, vou dar aquilo. Irmão, quando a pessoa está no leito de enfermidade, todo mundo fala. Mas eu quero ver falar quando você está de boa. Amém? Quantos querem dar da sua vida para o Senhor? Diga glória a Deus. E eu sei que vocês estão dando, irmão. Você está aqui hoje, já é uma prova que você está dando. Mas quantos que poderiam estar aqui, irmãos? Irmão, isso aqui para Deus tem um valor enorme. Quem sabe disso? Enorme, muito grande. Mas o problema é que a gente vai colocando sempre as coisas terrenas na frente, né? Se sobrar tempo para o Senhor, amém. Daí eu vou. Senhor, tu sabe todas as... oraçãozinha hipócrita é essa. Parece a oração do Zé Durão, né, irmão? Tem até hino do Zé Durão aí. O cara que nunca dava dízimo. Aí ficou desempregado na miséria. Cada Natal era aquela miséria, não tinha nenhum peru para comer. Presente para os filhos, nem pensar, não tinha. Aí quando foi um dia, ele subiu o monte e fez um propósito com Deus. Deus, se tu me der um emprego, a partir dali eu vou ser dizimista. Desceu do monte, falou para a mulher dele: nega, esse é o último Natal magro. Te prepara, porque a partir do ano que vem os natais vão ser bem gordos aqui, com a bênção de Deus. Fiz um voto com Deus, Deus vai me arrumar um trabalho. Dito e feito, irmão. Poucos dias depois, o Zé Durão trabalhando. Voto de ser dizimista. Recebeu o primeiro pagamento. Botou o dinheiro no bolso, pensou: puxa vida, eu tenho tanta coisa para pagar. Mais de 5 anos desempregado. Deus,
eu não vou dar o dízimo porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe que eu tenho as dívidas, eu estava desempregado, então esse mês eu não vou dar o dízimo porque eu tenho dívida para pagar. Aí ele pagou. No outro mês, era mês de maio, mês das noivas, o Zé Durão lembrou que ele nunca fez uma festa para comemorar o dia do casamento dele com a esposa. Recebeu o pagamento e disse: Deus, tu sabe que sou casado com essa bichinha aí há tantos anos, nunca dei uma festa de casamento, Deus, e ela merece, é uma boa esposa, uma boa crente. O Senhor sabe todas as coisas, esse mês eu vou comemorar as bodas, não sei lá do que, e fez uma festa bonita, comemorou. O Senhor sabe de todas as coisas. Chegou o mês de junho, aniversário do filho. Deus, olha, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, não adianta, Deus, eu menti para ti. Mas tu sabe que esse meu filho, tadinho, nunca fiz um bolinho. Nunca fiz uma festa de aniversário para esse menino, e é um baita de um filho. Deus, esse mês eu não vou dar o dízimo, que eu vou fazer uma festa para esse menino aí. O Senhor conhece todas as coisas. Fez a festa, comeram balão, fizeram um tema bonito lá para o aniversário, colocaram no Facebook, no Instagram, bombou, um monte de curtida. O Zé Durão está abalando, está por cima, né? Está podendo. Mas o dízimo não. Senhor, tu sabe todas as coisas, Deus. As curtidas no Face está bonita demais, o Instagram está bombando, os seguidores estão aumentando cada dia, o tema foi legal, o tema da moda. Mas a obra, Senhor, tu sabe todas as coisas. Mas chegou agosto. Em agosto eu vou dar, Senhor. Em agosto a sogra ficou doente. A sogra morava lá em Manaus. E a filha diz: eu tenho que ver a mamãe, eu não posso deixar a mamãe doente. Vão para Manaus. Deus, tu sabe, Deus, eu ia dar o dízimo, mas coitada da sogra, adoeceu, tive que viajar. Não vai dar para dar o dízimo, mas o Senhor conhece todas as coisas. Olha a oração dele. E chegou agosto, a sogra doente, ele teve que viajar, não deu dízimo. Em setembro a sogra morreu. Ele teve que viajar, teve que ajudar no funeral. Deus, não vai dar para dar o dízimo em setembro. Deus, tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe. Chegou outubro. Agora vai. Ele pegou o carro do cunhado, bateu. Teve que pagar o conserto do carro do cunhado. Deus, tu sabe de todas as coisas. Como é que eu vou dar o dízimo? Bati o carro do cunhado, tem que arrumar. Arrumou o carro do cunhado. Chegou novembro, apareceu outra coisa. Chegou dezembro. O Zé Durão chegou em casa triste e disse: nega, a coisa ficou feia, fui demitido. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. É assim que muitos dizem: não posso, não faço, não ajudo, não conta comigo, porque o Senhor conhece todas as coisas. Claro que Deus conhece. Falta boa vontade, falta esforço na maioria das pessoas. Falta crucificar o eu, falta crucificar a carne, falta deixar o Espírito de Deus agir na sua vida, para a tua vida ser diferente. Aleluia! Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então não adianta nós ficar, o Senhor sabe de todas as coisas. Não, claro que Deus sabe, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 8, Deus fala: minha é prata e meu é ouro. E como é que estava Israel chupando o dedo? Como é que estava Israel quebrando o cofrinho de moeda para sobreviver? Israel não estava vivendo, estava sobrevivendo apenas. Quantos crentes que não vivem, mas apenas sobrevivem? Temos um Deus grande, uma plenitude tremenda nesse Deus, e as pessoas, em vez de viverem, apenas sobrevivem em várias áreas da sua vida. Mas nessa tarde Deus te oferece uma vida melhor em todas as áreas da tua vida. Começa a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e Deus vai acrescentando da sua vida aquilo que você precisa. Amém, meus irmãos? Irmão, quem conhece a trajetória do Abraão? Quem sabe que Abraão, durante
A vida dele, ele foi nômade, quem sabe? Ele mudava, né? Só que Abraão, irmãos, ele era diferente de mim e de vocês. Que quando a gente vai se mudar, a primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte: tem mercado lá perto? Deus me livre, mercado longe, sangue de Jesus tem poder. Tem farmácia? Tem emprego? Tem escola? Tem CI? Tem hospital? Tem? Então eu vou. A nossa primeira preocupação é com as coisas terrenas. E se você olhar as viagens de Abraão, as mudanças que Abraão fez, quando Abraão chegava numa determinada região, num determinado lugar, a primeira coisa que Abraão fazia não era perguntar se tinha farmácia, hospital, escola, se tinha linha de ônibus, se Uber atende ali naquela região, se tinha antena de internet, não. Primeira coisa que Abraão fazia chegando numa região, num determinado lugar, era um altar para Deus. Pode não ter hospital, pode não ter farmácia, pode não ter escola, pode não ter linha de ônibus, pode não ter sinal de internet, pode não ter nada, mas o altar a Deus tem que estar levantado. Glória a Deus, amém? Quem é que sente falta aí do altar de Deus na sua vida? Quem sente necessidade da presença de Deus na sua vida? Amém? Lá em casa, a nossa internet deu pau ontem e hoje. Nem telefone, nem internet. Aí, tem uns lá que já ficam meio louco. Liga, pai, liga. Liga, pai. Tá sem sinal? Ficamos doidos quando não tem sinal de internet. Mas nos acostumamos a viver sem o sinal da presença do Espírito Santo. Já não se fala mais em línguas, já não se profetiza, já não se tem mais aquela graça de orar, já não se tem mais prazer pela leitura, mas isso não tem importância, desde que tem internet, isso não faz falta. Nós estamos primeiro buscando as coisas da terra, e estamos deixando as coisas de cima, meus irmãos. Quem compreende que tem que ser ao contrário? Quem crê que se nós buscar primeiro o reino, Deus acrescenta as outras coisas? Escuta aqui, ó. Eu vou dar um testemunho rápido. Irmão, eu trabalho de leiturista desde 1989. 1989 foi o ano que eu fui trabalhar de leiturista. Eu saí de uma empresa que eu ganhava 6 salários. 6. Pedi a conta com 7 anos de firma. Quando pedi a conta, o gerente da firma, seu Paulo Antonini, gerente da Caesar, me chamou na sala dele, gostava de mim, trabalhador, sempre fui. Benjamin, o que está acontecendo, rapaz? Você quer deixar a gente? Pois é, seu Paulo. Estou querendo sair, mas o que acontece? Você está precisando de um aumento, alguma coisa? O salário não está bom? Não, nada a ver com o salário está ótimo. Mas por que você quer sair? Eu quero sair porque eu sou crente e eu recebi um chamado para fazer trabalhos voluntários na igreja. Sim, mas quanto que a igreja vai te dar? Não vai dar nada, é voluntário mesmo. Mas você vai deixar um trabalho bom, um trabalho que há 7 anos tu faz, um salário até bom que você ganha, por causa de um trabalho voluntário na igreja? Pois é, seu Paulo, é isso aí. Eu tentei trocar o horário com o rapaz que trabalhava de manhã, ele não quis trocar, ele estava 10 anos ali, e eu estava 7, a prioridade é dele, ele estava mais velho. Então eu pedi a conta, ficou fundo de garantia preso, ficou tudo. Eu saí de lá com aquilo que uma pessoa que pede a conta recebe. Fui arrumar um trabalho, caí de leiturista. O salário de leiturista, irmão, é assim, ó. Mas eu criei 5 crianças. 5 crianças com salário de leiturista e a minha mulher trabalhando de diarista. Quem conheceu minhas crianças, nunca viram elas com o pé no chão, nunca viram elas sujas, nunca viram elas com roupas rasgadas. Vocês que conheceram as minhas crianças, sempre viram elas bem vestidas. Mas não é porque o pai podia, ou porque a mãe podia, mas é porque Deus é quem pelejava por nós.
partir do momento que eu deixei minhas coisas de lado, em segundo plano, e eu abracei as coisas de Deus, eu acredito que Deus no céu deva ter dito assim: Benjamim, tu está escolhendo ganhar menos, mas por amor à minha obra, eu vou suprir a tua necessidade. Irmão, chegava roupa de tudo quanto é lado, e roupa boa e bonita, sapato, roupa para mim, roupa para mulher, roupa para filho, filha. Criei as 5 filhas trabalhando, ganhando uma merreca por mês, minha mulher ganhando uma merrequinha por mês. Você chegava na minha casa, a Sandra está ali, ela sabe, nunca faltou carne, nunca faltou pão, nunca faltou leite, nunca a Celeste cortou a luz ou cortou a água, nunca alguém disse: eu queria comer, e foi dito: não tem, vai dormir assim. Não, sempre tivemos. Por quê? Porque a partir do momento que nós colocamos as nossas coisas em segundo plano nas mãos de Deus, e nós abraçamos as coisas de Deus, Deus disse: a partir de agora, quem cuida de mim quem cuida de ti sou eu. E Deus cuidou de nós. Amém, meus? Quem compreende, diga amém, Jesus. Deus cuidou de nós. O pastor ficou rico? Não, continuo pobre. Não sei se eu sou pobre, porque eu entendo que rico significa a pessoa que tem menos necessidade das coisas. Quem compreende? Então, nesse lado, eu acho que eu sou milionário. Pergunta para o Benjamim se ele tem necessidade de alguma coisa. Pastor, o que está faltando? Sabe o que eu vou te dizer? Nada. Mas o pastor não queria uma casa melhor? Posso até querer, mas eu tenho casa. O cara que mora num sobrado, ele está tão protegido quanto eu na minha casa. O cara que tem uma casa com material de fino acabamento, ele pode ser feliz lá, mas eu sou feliz dentro da minha casa que tem um acabamento de segunda mão. Irmãos, eu não tenho falta de nada. E às vezes eu vejo os meus filhos, né? Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Ai, meu Deus do céu. Minha mãe nunca escutou dessa boca: ai, mãe. Nunca. Nunca cheguei para o meu padrasto, para minha mãe: ai, mãe, a senhora não quebra? Não, nunca precisou quebrar, porque eu tinha um Deus que pelejava por mim, meus irmãos. Eu sei o meu limite, irmão. Se eu não podia andar de carro, eu andava de pé. Se eu não podia andar de carro, eu ia de ônibus. Se eu não podia vestir, irmão, um sapato Ferracino, eu vestia um Vulcabras. Se eu não podia comprar uma calça Leves, eu comprava um Stop. Se eu não podia ter uma roupa de marca, porque veste da mesma maneira. Agora, a pior coisa é quando alguém quer ser o que ele não é, e quando alguém deixa as coisas de Deus e começa a correr só atrás das coisas deles, e o céu, as bênçãos deixam de cair. Mas para quem está abraçado, comprometido com as coisas de Deus, as bênçãos jorram do céu sobre a sua vida. Levante a sua mão e diga amém, Jesus. Glória a Deus. Eu nunca tive carro. 1999. Aí eu viajava Blumenau, Pomerode, Timbó, Rio do Sul, Ituporanga, Curitibanos, Lages, Florianópolis, Tijucas, Itajaí, de ônibus. Vivia mais dentro do ônibus do que em casa. Para lá e para cá, para lá e para cá. Estou precisando de um carro. Vou comprar. 1999. Aí fui fazer a carteira. Fiz a carteira, passei na primeira vez pela misericórdia de Deus. E comprei o carro. Comprei um Gol do presbítero Jaime, lá de Curitiba. Um Gol 94. O ano era 99, comprei um Gol 94. Falei para o Jaime, nem sabia que ele tinha esse Gol para vender. Falei: rapaz, estou querendo comprar um carrinho. Benjamin, tem um carrinho bom para ti. É um Gol AP 94, branco. Quanto é que você quer? Não esquenta. Aleluia. Não esquenta que a gente se acerta. Peguei um carro com motor quase zerado, irmão. Não batia nada, o carro impecável. Fui pagando por mês.
pronto, resolvi o problema do carro. Primeira vez que fui parado na Blitz, o policial pediu a minha habilitação, eu dei, ele olhou a habilitação nova, olhou para minha cara, velho, falou, nova a tua carta? Eu falei, nova. Fiz dias atrás, ele falou, morava no sítio, disse, não senhor, na cidade. Só que nunca fiz, porque não podia comprar carro, agora que eu consegui. O dia que eu precisei do carro, Deus me deu. E eu digo isso do meu coração, eu não sirvo a Deus por um carro. Se eu não tivesse aquele carro ali, eu servia a Deus a pé, de ônibus, de bicicleta. Irmão, as coisas do mundo nunca me prenderam e nunca vão me prender. Irmão, eu sou livre para servir a Deus de corpo, alma e espírito. A minha vida é de Deus e totalmente para o Senhor. Não me prendo às coisas materiais. Sou o que sou, quem quiser gostar de mim gosta, quem não quiser não tem o que fazer. Não é verdade? Agora as pessoas vão trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo quando eu melhorar de vida eu vou fazer. Nunca vai, quem não faz, não vai fazer jamais. A Bíblia diz o quê? Quem é fiel no pouco, será fiel. Irmão, se tu no pouco não é fiel a Deus, rapaz, a gente ganhando um salário pequeno, que é fácil de administrar, você não tem tempo para servir a Deus. Tu imagina se tu ganhar 100 conto por mês. Ah, pastor, eu não posso ir na igreja porque eu tenho que ver como é que estão as bolsas, o que está caindo, o que está subindo, tem que fazer investimento e tal. Rapaz, quem é assalariado e diz que não tem tempo para Deus, imagina se essa pessoa tiver dinheiro. Tanto que Jesus disse que é difícil um rico entrar onde? No céu. Jesus disse, quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. Que difícil para o rico. Onde é que você está? Estou indo para Miami. Onde é que você está? Estou indo para Disney, estou indo para Orlando, na Disney. Onde é que você está? Estou aqui no spa, né? Dando um trato aqui no corpo. Corpo que a terra vai comer, né? Se todo mundo cuidasse do corpo, né? Em vez de cuidar tanto do corpo, cuidasse da alma, seria mais abençoado na vida espiritual. Né? Então, é difícil para um rico se salvar, meus irmãos. Pobre quando perde um dinheiro, irmão, perde 100 contos, 50 contos, 200 reais. Rico quando perde milhões. Se suicida. Você nunca vai ver um pobre se matando porque perdeu dinheiro, né? Mas rico, eu conheci vários. Porque rico quando perde milhões. O cara entra em choque, desespero. Irmão, tu é feliz e tu não sabe. Irmão, tu devia estar fazendo muito mais para Deus e o diabo cegou o teu entendimento. Mas o Espírito Santo está abrindo o teu entendimento nessa tarde. Vamos acordar, igreja do Senhor. A obra de Deus precisa de pessoas que queiram fazer. E tem que se preparar para fazer a obra de Deus, irmão. Porque a igreja não pode ficar sofrendo, às vezes, na nossa mão. Um hino que não sobe, uma pregação que não fala nada. O povo ali querendo se alimentar. O que você entendeu que o pastor pregou? Não entendi nada. O que você sentiu quando o irmão cantou? Não senti nada. Vai cantar, vai pregar, se prepara, ora, consagra, jejua. Busca a presença de Deus, porque o rebanho precisa ser alimentado, meus irmãos. E é só Deus que pode fazer isso através da nossa vida. Amém, meus irmãos? Então é complicado. E a pior coisa, irmão, quando o obreiro ele não se prepara, ele vai se frustrar, sabe com quem? Com ele mesmo. Quantos irmãos que deixaram de servir a Deus porque se frustraram com o ministério deles? Ah, pastor, não ia, eu peguei a igreja com 10, ficou só eu e a mulher. Você acha que é normal o cara pegar uma igreja com 10 membros, ficar só ele e a esposa? Ah, mas é que eu prego a verdade. Irmão, todo mundo prega a verdade. É que eu acho que faltou um pouco de graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, às vezes, nós não estamos preparados como deveríamos estar, meus irmãos. Olha, glória a Deus, irmão, é uma coisa que as pessoas não deviam nem pedir para a gente. Isso tinha que sair espontaneamente. E a Bíblia diz em Levítico capítulo 6, versículo 13, o que diz lá?
Levítico 6,13, o que fala? O fogo arderá continuamente sobre o altar. O primeiro que tem que dar glória a Deus é aqui em cima. O primeiro que tem que dar aleluia é aqui em cima. O primeiro que tem que falar em língua estranha é aqui de cima. O primeiro que tem que se alegrar na presença de Deus é aqui em cima. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, diz o Senhor. Quem quer receber o fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida? Amém, meus irmãos? É isso que nós precisamos entender. Nós temos que ter fogo na nossa vida. Olha o que o Isaac falou para o pai Abraão. Pai, aqui tem a lenha para o fogo, aqui tem o cutelo e aqui tem o fogo. Prova que Abraão não andava sem fogo. Temos a lenha, temos o cutelo e temos o fogo. Mas, pai, e o cordeiro? O cordeiro, Deus proverá para si. Aleluia. Se você tem o fogo do Espírito Santo de Deus na tua vida, as demais coisas Deus vai preparar e vai fazer por você. Quem quer receber o fogo do Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós precisamos da liberdade, irmãos. Deixar Deus usar a nossa vida. Não é preciso imitar ninguém. Deixa Deus usar você do jeito que você é. Mas tem que dar liberdade para Deus. Quem entende? Quem entende? Irmãos, às vezes você vê as pessoas na roda de amigos, ou às vezes muitas pessoas que eu conheci que ia passar uma cantada numa namorada, né? Ia cantar a menina para namorar. Rapaz, era aqueles encanto mil, né? E às vezes quando chega nas coisas de Deus, o cara trava. Entendeu? Chegou nas coisas de Deus, trava. Travei, pastor. Destrava em nome de Jesus. Deixa Deus usar a tua vida. Você pode, Deus é na tua vida. Deus te chamou, Deus te escolheu. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus. Bem forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. Quero convidar a igreja para nós ficar de pé. Glória a Jesus.